Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rodrigo. Vamos dar continuidade às operações de números racionais, tá? Já falamos anteriormente sobre adição e subtração, agora vamos falar hoje sobre multiplicação e divisão. Primeiramente, vamos falar de multiplicação, tá? Lembrando, número racional ele pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador ele pertence aos inteiros e o denominador pertence aos inteiros não nulos, ok? Números racionais, a parte de operação com números inteiros, tanto multiplicação, adição, subtração e divisão, a gente já sabe, a gente já aprendeu no capítulo anterior. Agora, nos números racionais, acrescento o quê? Os números fracionários e os números decimais. Então, a gente vai pegar aqui e vai separar, tá? Uma parte para como que resolve o número com fração e o número decimal, beleza? Número com fração, multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Tranquilo, que nem eu falo para vocês. Na fração, mas geralmente tudo na matemática é mais fácil somar, certo? Do que multiplicar. Só na fração que é o contrário, é mais fácil multiplicar do que somar, ok? Então vamos lá. Número decimal. Após fazer o produto dos fatores para definir quantas casas decimais vai ter o resultado, você deve adicionar as quantidades de casas decimais e os fatores. Beleza? É tranquilo também, a gente vai fazer o exemplo, vocês vão ver que é tranquilo. Observação: as regras de sinais são as mesmas dos números inteiros. E isso é muito importante. Agora vamos relembrar aqui as regras de sinais, tá? Positivo com positivo, multiplicação de positivo com positivo vai dar positivo. Positivo, opa, positivo multiplicado com negativo vai dar negativo. Negativo multiplicado com positivo vai dar negativo. E negativo multiplicado com negativo vai dar positivo. Sinais iguais, sinal positivo. Sinais diferentes, sinais negativos. Ok? Tranquilo. Então vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo, fração. Mais exemplo de fração. Menos 3 oitavos, ok? Vezes 2 quintos. O que fala? Multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ó, o 3 é o numerador, o 2 é o numerador. Então, eu vou multiplicar os dois, certo? Denominador é o 8 e o 5 é o denominador. Eu vou multiplicar os dois. Sinais. Menos 3 oitavos, número negativo. 2 quintos, número positivo. Negativo com positivo, o resultado vai dar negativo. Olha a regra de sinais. Negativo com positivo, negativo. Então, beleza. Deixei do lado aqui meu sinal de negativo e vou fazer a operação. 3 vezes 2, 8 vezes 5, ok? 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. Então, o resultado vai ser menos 6/40 avos. Posso simplificar? Posso simplificar. Simplifico por 2. São dois números pares. Vai ficar 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Beleza? Fechou. Não tem como mais dividir. Acabou. Então, o que eu tinha que prestar? A regra de sinais. Negativo com positivo, negativo. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E acabou. Tá? Agora vamos para o número decimal. 3,5 vezes 0,13. O que a gente vai fazer, pessoal? Aqui, ó, primeiramente, vou multiplicar, fazer a multiplicação normal. Então, 3,5 vezes 0,13. Então, esquece a vírgula agora, só vou multiplicar os números. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Mais aqui, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Tá? O zero não vou precisar multiplicar, porque zero à esquerda vai dar tudo zero, então não vou alterar nada. Então, eu vou aqui somar. Na verdade, eu vou fazer para você ver que não altera nada, beleza? Então, estava na casa da unidade, fui para a casa da dezena, agora eu vou para a casa da centena. Então, eu vou começar daqui. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. Então, beleza. Agora eu vou fazer resolver o número. 5 mais nada, 5.
0 mais 5, 5. 1 mais 3, mais 0, 4. 0 mais nada, 0. Então, eu tive esse resultado aqui, ó. 0, 4, 5, 5. Beleza? Como que eu vou saber qual a quantidade de vírgulas que eu coloco? Olha só. Aqui, quantas casas decimais? Uma. Embaixo, no 3 aqui, quantas casas decimais? 2. Então, eu vou ter que colocar 1 mais 2, 3 casas decimais. Meu resultado ele vai ter que ter 3 casas decimais. Certo? Ó, após fazer o produto dos fatores, fiz o produto dos fatores. Para definir a quantidade, a quantas casas decimais vai ter o resultado, você deve adicionar a quantidade de casas decimais dos fatores. Então, eu vou ter que adicionar. Então, 1 mais 2, 3. Conta sempre da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, começa sempre aqui com a vírgula. Vou andar 3 casas. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, a vírgula vai vir aqui. Então, meu resultado vai ser 0,455, ó. 0,455. Beleza? Dois números positivos, resultado positivo. Se fosse dois números negativos, o resultado seria positivo também. Se fosse sinais diferentes, o resultado seria negativo, tá? Então, sempre presta atenção. Faz a multiplicação normal, como a gente sempre faz. Só depois conta as casas decimais. Beleza? Faz bastante exercício. Qualquer dúvida, fala no fórum ou manda por aqui mesmo. Abraço. Bom, galera, agora vamos continuar aqui, ó. Antes de a gente entrar na parte de divisão de números racionais, primeiro a gente tem que retomar uma coisinha aqui, ó. Inverso de um número racional não nulo. O que é um número inverso? Se o produto de dois números racionais é igual a 1, dizemos que cada um deles é o inverso do outro, certo? Então, eu vou pegar, se eu falar que o inverso do 2 é o 3, a multiplicação entre 2 e 3 tem que dar 1. A multiplicação de 2 e 3 dá 1? Não, dá 6. Então, não são números inversos, ok? Vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Primeiro, o inverso de 12/25 avos é 25 sobre 12 avos. Por que isso é verdade? Pois a multiplicação entre 12/25 avos e 25 12 avos dá 1. E dá mesmo, não é? Vamos prestar atenção aqui. 12 sobre 25 vezes 25 sobre 12. Ó, a gente sabe que quando é multiplicação, a gente multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, beleza? Outra coisa que a gente já aprendeu já, você já deve ter aprendido, e vamos retomar aqui, a simplificação. Como que a gente vai simplificar aqui, ó? Ó, perceba que o 25, opa, eu tenho o 25 em cima e tenho o 25 embaixo, ok? Tá? Então, eu tenho o 25 em cima e o 25 embaixo. E eu também tenho o 12 embaixo e o 12 em cima. Eu vou multiplicar uma coisa por 25, certo? Depois eu vou dividir uma coisa por 25. Eu estou multiplicando e dividindo o mesmo termo. Multiplicação é o inverso da divisão. O que a multiplicação faz? A divisão desfaz. Então, se eu multiplico por um termo e divido por ele mesmo, eu estou dividindo, na verdade, por 1. Trabalhando com 1. Então, eu posso eliminá-los. Vai ficar 1. A mesma coisa aqui. O 12 também eu vou poder simplificá-los. Então, vai ficar o resultado 1. Porque se eu cortar o 12 com 12, vai ficar 1. Se eu cortar o 25 com 25, vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Outra coisa. O inverso de menos 7/16 avos é 16 sobre 7. Mesma coisa, ó. Pois menos 7/16 avos vezes menos 16 sétimos é igual a 1. Negativo com negativo, positivo. Mesmo raciocínio, elimino em cima, elimino embaixo e vai ficar 1, ok? Então, ó, o que você pode perceber? Que por mais que eu tenha um número negativo, o inverso dele sempre vai ser negativo. Não altero o sinal, ok? O sinal não altera. E ó, perceba, o que eu faço com o inverso? Troco o numerador pelo denominador. O numerador vem para baixo, o denominador vai para cima, ó. Olha só.
7, 16 avos. Agora está 16 sétimos. 12, 25 avos. Agora está 25, 12 avos. Só inverto. O número inverso é esse. Ah, qual que é o inverso do 3 sobre 1? 1 sobre 3. Eu sempre inverto o numerador com o denominador. Agora aqui, ó, o número decimal, inverso de um número decimal, 0,4. Qual que é o inverso dele? Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Tem que passar o número decimal para uma fração decimal. Como já vimos, se tem uma casa decimal, é 4 sobre 10. Repete o número, fica sobre 10. Qual que é o inverso de 4 sobre 10? É um número que multiplicado por ele vai dar 1. Ou seja, só inverter o numerador com o denominador. Vai ficar 4 sobre 10 vezes 10 sobre 4, que isso aqui vai dar 1. Se você não acredita, 4 vezes 10, 40. 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 40, 1. Porque uma fração é uma divisão. Beleza? Então, é isso. Observação. Na fração, você inverte o numerador com o denominador, que eu falei para vocês aqui. Mas mantém o sinal. Sim, pessoal, se tiver número negativo, vai continuar negativo o inverso. Ok? Se era positivo, continua positivo. No número decimal, uma forma prática de obter o inverso é transformá-lo em fração. Transforma em fração e usa o mesmo raciocínio. Fechou? Vamos lá. Agora, já que a gente viu que é um inverso de um número, já viu multiplicação, vamos finalizar com divisão de números racionais. Esse vídeo. Então tá. Mesma forma da multiplicação, a divisão separei em dois tópicos. Com fração e com número decimal. Fração, multiplicamos o primeiro número, o dividendo, com o inverso do segundo número, que é o divisor. Tá vendo a importância de saber o inverso? Porque a gente vai usar na divisão. Número decimal. Igualar o número de casas decimais dos números, eliminar a vírgula. Depois resolva como números inteiros, ok? Observação. As regras e sinais são as mesmas dos números inteiros. Vamos fazer aqui as regras de sinais para vocês relembrarem. A mesma coisa da multiplicação. Positivo com positivo fica positivo. Positivo com negativo vai ficar negativo, ok? Negativo com positivo vai ficar positivo. E negativo com negativo vai ficar positivo. Sinais iguais, vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Então, vamos para o exemplo. Menos 5 sobre 2 dividido por 2. Tem um número negativo e um número positivo. O resultado só pode ser negativo. Negativo com positivo, o resultado vai dar negativo. Beleza, isso eu já sei. 5 sobre 2 dividido por 2, eu posso representar numa forma de fração. Porque uma divisão eu posso representar na forma de fração. Ou seja, o primeiro termo aqui em cima, que vai ser o dividendo, certo? Dividendo. E embaixo vai ser o quê? O meu divisor. Nossa, professor, que estranho, eu estou dividindo essa fração por um número. Sim, não tem problema. Dividendo, tá? Divisor, desculpa. Embaixo vai ser o divisor. Em cima o dividendo, embaixo o divisor. Beleza? Olha o que fala pra gente. Multiplicando o primeiro número, ou seja, o dividendo, a gente copia o dividendo. Tá? Então, eu copiei o dividendo. Então, o dividendo está aqui, ó. Menos 5 sobre 2, o dividendo está ok. Multiplico a multiplicação aqui, eu troco a divisão pela multiplicação pelo inverso do divisor. Olha o divisor. O divisor, pessoal, é 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Por quê? 2 dividido por 1, 2. Então, qual que é o inverso do 2 sobre 1? 1 sobre 2. Eu troco o numerador pelo denominador, inverto eles. Fechou. 2 sobre 1 vezes 1 sobre 2 vai dar 1. Então, beleza. Agora, eu tenho aqui o meu, que é o meu inverso do divisor. Inverso do divisor.
Agora é só resolver uma multiplicação de fração. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. O sinal vai dar negativo, resultado negativo, coloco menos aqui. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, opa. 2 vezes 2 é 4, não é 24 não, tá, pessoal? Coloquei. Não deu certo aqui, tá? Então é o 24, é o 2, é o 4, tá? Então 2 vezes 2, 4, beleza? Pá. Fechou. Então o resultado, na verdade, vai dar menos 5 sobre 4, ok? 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Negativo com positivo, negativo. Fechou? Agora, vamos ver aqui, ó, a divisão com número decimal. Número decimal, tá? Prestem bastante atenção. O que ele fala? Igualar o número de casas decimais dos números. Então, aqui, ó, nós temos o número... Primeiramente, deixa o sinal. Vamos só prestar atenção no número. 0,752 e temos o 0,5. O que está faltando no 0,5 para o 0,752? Aparecer mais duas casas decimais. Lembra quando está vazio que a gente preenche pelo zero, tá? Então, 0,752 e 0,500, ok? Igualamos 2. Só que agora ele falou para a gente tirar a vírgula. O que é tirar a vírgula? Tirar a vírgula a gente vai multiplicar, seja por uma potência de 10. Então, de acordo com a quantidade de casas decimais que tem. Então, por exemplo, aqui tem 3 casas decimais. Então, a gente vai multiplicar pelo 10 ao cubo. O 10 ao cubo a gente vai multiplicar pelo 10 ao cubo. Por quê? Porque a quantidade de casas decimais é o expoente que eu vou multiplicar na potência de 10. Então, 10 ao cubo. O 10 ao cubo é a mesma coisa que o quê? Que 1000. Então, 0,752 vezes 1000. Mesma coisa que o 0,500 vezes 1000. Eu vou fazer o primeiro aqui para vocês perceberem, mas depois eu vou fazer direto, tá? Então, ó, 0,752, vou fazer a multiplicação para vocês perceberem. 0,752 vezes 1000. Tá? Então, vamos lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Então, eu copio essas... Quando tiver 0 à direita, eu posso copiar, tá? Agora, eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 2, 1 vezes 5, 1 vezes 7. Professor, por que eu posso copiar? Porque, ó, se você multiplicar, vai ficar 0, 0, 0, mais 0, 0, 0, mais 0, 0, 0. Então, na hora de eu somar, já vai dar 0. Então, eu já elimino um caminho, tá? Então, ficou 752 mil. Só que quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. Então, vai ser 1, 2, 3. A vírgula vem aqui. Então, o resultado vai dar o quê? 752. Ok? 0,500 é a mesma coisa. Eu andei 3 casas. A mesma coisa que você pegar a vírgula e andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Quantidade de 0 é a quantidade de casas decimais que andam com a vírgula. Aí vai ficar 500. Ah, beleza? Dois números inteiros. Agora eu vou fazer a divisão deles. Que nem a gente faz nos números inteiros. 752 dividido por 500. Pego os 3 aqui primeiro. Vou fazer 1 vezes 500, 500. O resultado vai dar 252, certo? Só que agora, 252 é menor que 500. Ah, acrescenta 0 e coloca a vírgula. Mas por que eu acrescento 0, coloco a vírgula? Prestem atenção. Ó, esse número 752 é a mesma coisa que 752,000. Não é? Quando os zeros estão à direita, eu não preciso colocar. Então, eu só coloco o número inteiro. Mas é isso aqui, ó. É a mesma coisa. Tá vendo que aqui eu igualei, trabalhei com a parte inteira. Só que agora, os únicos números que eu tenho, que posso trabalhar, os zeros, eles estão na parte decimal. Então, aqui eu vou colocar a vírgula. Por quê? Porque eu estou passando para a parte decimal do número. Tá? Abaixo o zero. Por quê? Porque eu pego o zero da parte decimal. Por isso que eu coloco o zero
e acrescento a vírgula, pessoal, tá bom? Porque eu acabei minha parte inteira, vou para a parte decimal. Então, quando eu represento essa parte decimal, ok, colocando a vírgula e abaixo o zero. Aí eu continuo fazendo a conta normalmente. Agora eu só vou trabalhar na parte decimal. 2.520 por 5 vai dar 2.500. Vai dar 0, 0, 2, 0. Agora, vou descer mais um zero. Note que 200 é menor que 500. Então, o que eu vou fazer? Qual o único número que eu multiplico por 500 que dá para operar o 200? O zero. 0 vezes 500, 0. Então, o resultado vai dar 200. 200 menos 0, 200. Agora, eu posso abaixar outro zero. Por isso que você fala assim, eu abaixo um zero, acrescento um zero aqui. Entenderam? É por quê? Porque o único número que dá para multiplicar por 200 para fazer a operação é o zero. Certo? Todo número tem que fazer a operação, independente de ser maior ou menor. Se for menor, é o zero. Se for maior, aí é 1, 2, 3, ou outros números naturais, ok? Agora ficou 2.000, ficou fácil, né? 2.000 é 4. E vai dar zero o resto, beleza? Então, acabou aqui. Então, meu resultado é 1,504. Tá vendo? Igual do exemplo. Sinais. Negativo com negativo vai dar positivo. Por isso que o resultado é positivo. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, fórum ou nos comentários. E abraço. Lembrando, quarentena não é férias. Tamo junto.